Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Eu sou Frank Bacurau, professor de Educação Física, nutricionista, mestre, doutor e professor da Universidade de São Paulo, a famosa USP. Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Resposta plasmática de aminoácidos, resposta pós-prandial de aminoácido plasmático não difere após a ingestão de um produto de proteína do leite líquido ou sólido em mulheres adultas, tá? Saudáveis. Então, o que quer dizer isso? Basicamente, eles ministram aí, no estudo, eles ministraram uma quantidade de uma solução proteica na forma sólida e outra na forma líquida. E aí eles observaram que o aumento de aminoácidos depois disso, até 4 horas, né? Do ponto que eles consumiram até 4 horas depois, não mudava, tá? Então, por que é? Qual que é o plano de fundo desse trabalho? Bem, eles sabem que a ingestão de proteína é considerado um aspecto importante para a síntese proteica, tá? Principalmente para quem treina, porque tem um efeito aditivo, né? O efeito o estímulo do treinamento sobre a síntese proteica com os aminoácidos tem um efeito aditivo. Eles sozinhos não têm um efeito tão imponente, né? Só o exercício vai gerar um aumento, que não é tão imponente. Só a ingestão de proteína, idem. Quando você casa os dois, você tem um efeito sinergista, sinérgico, tá? Então, eles colocam isso, né? Então, a ingestão de proteína é importante para o aumento da síntese proteica. Isso, como eu acabei de falar, principalmente para o treinamento devido a esse tal efeito aditivo. Destaca aí que nessa brincadeira de consumir a proteína, a leucina tem um papel importante, porque o consumir proteína após exercício não é simplesmente fornecer aminoácidos que vão funcionar, entre aspas, aí, como tijolinhos da síntese, mas é também fornecer esses aminoácidos que vão mexer com a maquinaria molecular, né, da própria síntese proteica, estimulando-a e inibindo a degradação proteica. Tá? Aí ele diz que a maioria dos estudos feitos até o momento, que esse estudo aí foi publicado em 2023, até o momento, os estudos em geral que avaliavam essa questão do aumento de aminoácidos de proteína pós-exercício, foi concebido, foi realizado com um desenho experimental onde a proteína era gerida na forma líquida. Né? E ele fala que, porém, existem várias opções de proteína, inclusive sólida. Então, eles queriam saber qual era a diferença dessas duas coisas. Inclusive, qual foi a hipótese dele? A hipótese deles era que se eles consumissem 20, a hipótese que eles formularam é que, assim, ao consumirem 20 gramas de proteína na forma de uma barra proteica, portanto sólida, isso atrasaria a entrada de aminoácidos na corrente sanguínea em comparação à ingestão dos mesmos aminoácidos, porém na forma líquida. Tá? Foi o que eles fizeram. Então aqui eles comentam, né, alguns dados do estudo deles. Tá? Então falar dos métodos. Então, aqui é um estudo com 12 mulheres, né? Nessa idade, aqui, peso corporal, IMC e tal. Essas mulheres fizeram um estudo randomizado, né? O que é isso? As mesmas mulheres fizeram os dois momentos do estudo, né? Randomizado transverso, ou seja, elas em algum momento consumiram a parte líquida e no outro momento elas consumiram a barra. Tá? Isso foi separado, conforme a pessoa, entre 2 semanas até 10 semanas aí para realizar o estudo. E aí eles mostram aqui a composição de... uma outra coisa interessante que eles falam é que alguns estudos prévios, além de ser líquido, quando comparava, assim, né, teve até um estudo que compara uma coisa sólida, mas a composição de macronutrientes era diferente entre o líquido e o sólido. Aqui eles formularam uma barra para que ela tivesse uma mesma composição de um outro composto líquido. Tá? Então você vê aqui ó, a barra e o drink por 100 gramas não tem diferença estatística, seja na quantidade de proteína, na quantidade de energia, de whey, de caseína, de gordura e carboidrato, e por porção também. Tá? Então aí você acaba com aquela ideia que poderia ter sido a diferença de macronutrientes, mas não foi. E aí, enfim, eles fazem, né, o design deles aqui, eles ministram. Vamos lá, vamos imaginar que a pessoa foi sorteada primeiro para fazer a parte da barra. Então, elas consomem a barra e aí começa a ter a amostra de sangue, ó, do minuto 0. Então, tem 5 amostragens aqui dentro da primeira hora e até a quarta hora depois, vai tirando amostras, tá? Para que esses aminoácidos, tá? Para ver o quanto que comer a barra ou tomar o líquido que tinha a mesma quantidade de proteína aumentava o aminoácido. Isso aqui ainda, tá? Esses aqui são aminoácidos da barra ainda, tá? Ou do líquido, tá? Da barra ou do líquido, só para demonstrar o que a gente vem falando aqui, que eles não diferem
seja em questão calórica ou de elementos, né, de whey protein, de caseína, de gordura de carbo, mas que eles não diferem também em relação aos aminoácidos que os compõem, tá ok? Então eles fizeram isso. E o que eles observaram na prática? O que eles observaram é que, diferentemente do que eles haviam proposto, né, na hipótese dele, que eles já tinham feito a proposição lá da hipótese dele, não houve diferença. Então, por exemplo, eles analisaram aqui, né, concentração, por exemplo, de glicose, que era uma coisa que eles avaliaram, não teve diferença na glicemia, não teve diferença na insulinemia, quer dizer, tanto faz o líquido como a barra, o aumento da glicemia não teve diferença, não teve aumento no aumento de insulina. E aí, aminoácidos totais, ó, não teve diferença, se fosse na barra, fosse no drink. Aqui, mostrando a área sobre a curva, né, o cálculo dessa área aqui embaixo, aqui também não teve diferença. Aqui uma cinética, ponto a ponto, e aqui a área sobre a curva, não tem diferença. Tá? Outra coisa, aí eles começaram a investigar, além, então, ou seja, além da insulina, além da glicose, da insulina, dos aminoácidos totais na corrente sanguínea, eles avaliaram outras coisas, ó. Perfil de aminoácido essencial. Pode ser que, por exemplo, né, na cabeça eles pensaram, talvez os aminoácidos essenciais teve uma diferença. Não teve também. Então, né, lá era o total de aminoácidos, independentemente de separar em essencial ou não essencial. Aqui separando. Não houve diferença nos aminoácidos essenciais, nem na cinética, a distribuição pelo tempo, nem no cálculo da área sobre a curva, e a mesma coisa também para os aminoácidos não essenciais. Também não houve diferença, seja na cinética, pelo tempo, ou na área sobre a curva, né? O cálculo aqui da integral, não teve diferença. Aqui, eles avaliaram, lembra que eu falei da leucina, que dispara os mecanismos moleculares? Também não houve diferença na cinética aqui da leucina. Nem a área sobre a curva, que está aqui, e nem a cinética ponto a ponto. Tá? Aí, eles avaliaram outras coisas, né? Usando uma escala analógica visual. Eles avaliaram a questão da fome, não houve diferença. Questão da fome. Vontade de comer, que foi uma outra coisa que também não houve diferença após a digestão, né? E também em termos de enchimento, saciedade, fullness, né? Quando a pessoa estava saciada, também não houve diferença. Então, basicamente, o que eles acham no trabalho é isso, né? Diferente da hipótese deles, o fato de estar líquido ou sólido numa substância combinada não dá diferença. Eles comentam algumas coisas que são importantes relatar aqui. Às vezes, nos produtos que não foram formulados, pode ter ali uma camada de chocolate, pode ter um colágeno, uma liga na proteína, para deixar a barra sólida na forma da barra. Isso poderia afetar, mas eles acreditam que não. Então, basicamente, o que esse trabalho está mostrando é que para mulheres adultas saudáveis, né, a resposta do aumento de aminoácidos pós-ingestão de uma barra ou de um líquido que tem os mesmos componentes da barra em todos os aspectos, não tem diferença. Tá? Aí você escolhe o que for mais adequado aí para o seu gosto. Eles comentam algumas coisas assim, tá? Mas é interessante esse trabalho. Tá ok? Então é isso. Dê o seu like e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.